Bom dia, pessoal. Vamos aqui para mais uma aula de geografia. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo da aula passada sobre população e regionalização do espaço mundial. Mas hoje a gente vai conhecer um pouco sobre as pirâmides etárias, né? Saber o que são pirâmides etárias, qual o objetivo, qual a sua importância para a população de um país. E também a gente vai aprender a ler esse tipo de gráfico. Então, para conhecer a população de um país, um pesquisador ele coleta dados como o número de habitantes, a composição por sexo e idade, e também os fatos históricos que marcaram a evolução dessa população. Que fatos históricos são esses? Por exemplo, se uma população ela viveu um conflito interno, passou por alguma revolta popular, alguma guerra, ou até mesmo conflitos externos, né? Ou se uma população que a gente analisa o êxodo, se existe o êxodo rural ou o êxodo urbano. Por exemplo, se uma população, vamos supor Codó, se a população de Codó, a população rural ela está vindo, se há um grande número de pessoas vindo para a cidade, então isso é o êxodo rural, as pessoas saindo das comunidades, né, para ir para a cidade. Ou se existe o êxodo urbano, que é as pessoas saindo da cidade para o interior. Então, todos esses fatores são analisados pelas pirâmides etárias. A pirâmide etária é um gráfico que permite visualizar, conhecer a diferença na estrutura etária, seja por gênero, de uma certa população em um determinado momento. A pirâmide etária pode revelar se essa população, se uma população de um país, por exemplo, se ela é mais jovem, se ela é adulta, se ela é idosa, ou se os índices de natalidade e de expectativa de vida são altos ou se são baixos. Quando eu falo de expectativa de vida alta, diz respeito a uma população que vive mais e também por mais tempo. Mas se eu digo que a expectativa de vida é baixa, significa dizer que a população vive menos, né, por menos tempo, com menos qualidade de vida. E se a gente analisar a pirâmide etária, também é possível perceber a fase demográfica em que uma população está e também os seus índices socioeconômicos, se esses índices socioeconômicos são baixos ou se são altos. Eu trouxe esses exemplos aí para vocês observarem da pirâmide dos Estados Unidos e também do México. Para quem não sabe, os Estados Unidos é um país desenvolvido, ou seja, é um país que tem um elevado desenvolvimento econômico, é um país industrializado, possui um PIB alto. PIB é o produto interno bruto, ou seja, é a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma economia durante um determinado tempo, seja no semestre, seja no ano. E o PIB nos ajuda a avaliar se a economia de um país está crescendo e se o padrão de vida está melhorando, e também vice-versa, né? O PIB nos ajuda a compreender se a economia está indo de mal a pior e se o padrão de vida não está deixando de existir, né? E o México é um país em desenvolvimento, ou seja, está apresentando um aumento significativo econômico e também social e tem uma industrialização recente. Então, qual desses países representados tem a população mais numerosa, se a gente for analisar? Aí que a gente faz a leitura da pirâmide etária. Se a gente for fazer essa análise, a gente percebe que são os Estados Unidos que tem a população mais numerosa, porque se a gente for comparar a escala do eixo horizontal, ou seja, essa parte de baixo das duas pirâmides, nós podemos perceber que a população estadunidense ela está aí entre 9 e 12 milhões de habitantes. Se a gente for olhar essa escala aí embaixo, que é ó, do México, tá em 6 milhões de pessoas, né?
tanto masculino como feminino. Dos Estados Unidos está de 15 milhões, até 15 milhões. Mas se a gente observar, a população tanto masculina como feminina dos Estados Unidos varia aí entre 12 e 9 milhões, se a gente for analisar o gráfico. E a do México não tem mais, não chega nem a 6 milhões de pessoas. Então, qual desses dois países apresenta a população mais numerosa? Com certeza é os Estados Unidos, porque chega a quase 12 milhões de habitantes. As pirâmides etárias, elas ajudam a compreender a realidade socioeconômica e também os aspectos demográficos de um país. Aí tem mais esses dois gráficos aí dos países do Haiti, da Colômbia, da Nova Zelândia e também do Japão. Toda vez quando a gente se depara com uma pirâmide etária, você tem que observar aqui a escala populacional que está embaixo. Por exemplo, a população do Haiti, aí tem que população em milhares, chega a quase 600 de homens e quase 600 de mulheres. Da Colômbia está em uma população em milhões, então chega a quase aqui 2 milhões de homens na Colômbia e a quase 2 milhões também de mulheres. Isso no ano de 2016. Da Nova Zelândia, a população masculina chega a quase 165, mas a população em milhares. E a feminina também é quase 165. Já do Japão, né, se a gente observar aqui, a população masculina passa um pouco de 4 milhões de pessoas e a feminina chega a uns 5 milhões de pessoas também. Então, se a gente analisar o Haiti, a população do Haiti, a maioria é jovem. Se a gente for analisar aqui, ó, entre 10 e 14, se vocês forem observar, de 0 a 4 anos até 25 a 29 anos é uma população jovem grande, não é isso? A partir dos 30 a 34, aí esse número vai caindo. E a gente observa que o Haiti quase não tem uma população idosa, mas a base é jovem. Então, é uma população que sua maioria é jovem no Haiti. Já na Colômbia, a gente observa que está aqui em transição demográfica. A base da pirâmide é menor do que as faixas etárias acima. A gente observa aqui, por exemplo, a população de 0 a 4 anos, de 5 a 9 anos, é menor que a população jovem de 20 a 24 anos. O que indica uma queda na taxa de natalidade, porque a população de 0 a 4 anos é menor que a população de 20 a 24 anos. O que nos faz compreender que o topo, onde há a faixa etária maior, ou seja, a população mais velha, ela vai alargar, porque as populações idosas e também a população adulta tendem a aumentar. Já na Nova Zelândia, apresenta uma situação comum em países desenvolvidos, né? Aqueles países que têm um PIB alto. Em relação à Colômbia, as crianças e os jovens são em menor número e o de adultos mostra um número maior, como eu falei anteriormente, né? No Japão, não, eu tinha falado era da Nova Zelândia, né? No Japão, o Japão ele é conhecido como um país, é o país com um alto desenvolvimento
e também grande taxa de população idosa. Vocês podem perceber aqui que entre 65 e 69 anos é a população de maior número, tanto feminino como masculino. E a gente observa que o topo da pirâmide ele é mais largo que a base, né? Se a gente for observar aqui, a taxa de natalidade é baixa, não é isso? E o descréscimo de população para os próximos anos. Observe como as faixas etárias mais velhas são em maior quantidade, o que indica que existe uma alta expectativa de vida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. A nossa atividade é para vocês analisarem uma pirâmide etária. Qualquer dúvida é só chamar no privado.